Marcos 6,14. Diz assim a palavra de Deus. Marcos capítulo 6, verso 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, e ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Amém. Senhor, mais uma vez abençoa o seu povo, fala conosco, nos edifica, nos confronta, nos consola, traz direção para o nosso coração e abençoa o teu povo, Senhor. Pedimos, nos alimenta. Vem, Espírito Santo, trazer sobre nós a vontade do Senhor. Amém. Podeis sentar e deixar a Bíblia aberta. É impressionante como que a Bíblia nos traz histórias chocantes. O homem que, segundo Jesus Cristo, era o maior nascido de mulher, abaixo apenas dele mesmo, o próprio Cristo, que é homem e é Deus, teve o fim de uma maneira espetacular, trágica. Mas eu quero agora que nós pensemos naqueles primeiros que ouviram esse evangelho, que são os romanos, provavelmente. Quando os romanos, eles chegam aqui a esse ponto do evangelho, né, que nós colocamos como capítulo 6, os romanos já sabiam que aquilo tinha acontecido com João, outros não. Eles sabiam também que o próprio Senhor Jesus tinha tido uma morte cruel, sangrenta. Mas lembre-se, Marcos
está escrevendo para que as pessoas conheçam Jesus Cristo. Nós estamos vindo de uma série de pregações que nos mostram que cada vez mais o próprio Senhor Jesus está sendo rejeitado pelos teólogos da época, pelas pessoas da sua própria cidade, pela sua família. Muitos rejeitam Jesus. Mas então, eu não posso perder qual é o objetivo do evangelista quando ele escreve esse ponto do seu evangelho. A igreja que está em Roma no século I, por que ele está escrevendo isso aqui? Parem para pensar. Ele acaba de dizer dos versos 7 ao verso 13, as instruções para os discípulos pregarem. E se você prestou atenção no último verso que eu li, eles falam aqui, eles voltaram à presença de Jesus, eles vão dar um relatório do quê? Do que aconteceu na ida deles, que eles foram de 2 em 2 pregando. Então, mais uma vez, aquilo que nós costumamos falar na literatura bíblica de sanduíche, nós temos aqui na escrita de Marcos. Porque ele está falando da pregação do evangelho, do envio dos discípulos, aí de repente ele coloca, parece que sem sentido, o martírio de João Batista, e depois ele volta a falar um relatório, e ele continua a história. Mas na verdade, o que Marcos quer mostrar para os seus primeiros ouvintes, é que seguir Jesus tem um custo. E seguir Jesus, para alguns, pode ser fatal. Ter compromisso com Deus pode custar tudo que você mais dá valor. Lembre-se que o jovem rico foi amado por Jesus, e ele tinha um currículo que pode ser melhor que muitos aqui nessa noite, porque ele fala que ele tinha guardado os mandamentos, mas quando Jesus fala para ele vender os bens e seguir, ele fica triste e não vai. Então ele não conseguiu seguir Jesus naquilo que foi fatal para ele, que era o amor às riquezas. Se eu amo a Deus de verdade, eu preciso saber, e eu preciso me preparar, que eu preciso estar pronto para aquilo que Ele tem para mim, e Ele muitas vezes não fala diretamente, porque nós não conseguimos suportar. Muitas pessoas vivem dizendo assim, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o futuro, quer nada, pergunta para sua alma se ela quer saber todo o sofrimento de uma vez só. Pergunta para sua alma se ela quer saber todas as perdas que você vai ter, dando a data, os anos e como acontece. É isso que vocês querem? É isso que nós queremos? Nós queremos saber o futuro, sim ou não? Não! Mas seremos testados. Todo aquele que ama Jesus tem que ser provado. Lembre-se, a nossa fé precisa ser provada para se mostrar genuína, verdadeira. É isso que Marcos quer quando coloca o relato do martírio de João Batista. Eles estão pregando, os demônios estão sendo expulsos, as pessoas estão se convertendo, mas João morreu. Como Pedro morreu, como todos os apóstolos morreram martirizados, exceto um, o amado, João, o filho do trovão, não o João Batista. Olhamos para o texto então, com essa introdução rápida, nós percebemos, dos versos 14 a 16, que aquilo que Jesus estava fazendo na Galileia, chegou até o palácio de Herodes Antipas. E aí eu faço uma aplicação bem rápida. A nossa pregação, a nossa vida, a maneira como nós agimos e vivemos, está chegando na prefeitura de Três Lagoas?
está chegando nos gabinetes das autoridades. As pessoas têm visto Deus através da vida da igreja, através da sua vida e da minha vida. Porque aqui, aquilo que os discípulos fizeram no nome e no poder de Jesus, chega ao conhecimento de Antipas, Herodes, que é filho do Herodes, o antigo, aquele que mandou assassinar as crianças que morreram em Belém e ao redor de Belém, tentando alcançar e matar Jesus. E até a época, José recebe o comando de Deus para ir para o Egito, livrando Jesus ali de Herodes. Só que Antipas, quando ele olha tudo aquilo acontecendo, ele pensa, é o espírito de João Batista, porque ele tinha culpa, ele sabia, ele levava com ele a morte. Esse homem levou a morte inocente de João até o final da vida dele, porque ele sabe, como diz a Escritura, que João era um homem piedoso, um homem santo, um homem de Deus, o último da linhagem dos profetas, mas ele mandou matar João. Mas quando então aparecem aqueles prodígios, as maravilhas e os milagres, exorcismos de Jesus, o que Antipas pensa? João voltou, como se fosse o espírito de João voltou na vida desse novo profeta, chamado Jesus. Lembre-se que fala o texto aqui, olha para a Bíblia aqui enquanto você me ouve, que uns ainda diziam que era o quê? Que era Elias, como diz o próprio Malaquias. Outros diziam que Jesus era mais um dos profetas, mais um profeta, como teve os profetas do Antigo Testamento. As pessoas faziam confusão de quem é Jesus, e as pessoas continuam fazendo confusão de quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que traz prosperidade. Quem é Jesus? Jesus é aquele que eu busco quando eu estou doente. Quem é Jesus? Jesus é aquele que eu busco só para me proteger do diabo. As pessoas olham Jesus dessa maneira. Eles não olham Jesus como ele realmente é. Quem é Jesus? Ele é um homem de dores. Ele é o servo sofredor. É aquele que entrega a sua vida na cruz por pecadores que crerão nele. Esse é Jesus, o Filho de Deus, que veio para morrer, que veio para sofrer, que foi obediente, como diz Filipenses, sendo obediente até o fim, no morte de cruz, como nós dissemos na quinta-feira, o ápice da obediência de Jesus Cristo é ele morrer na cruz. Mas as pessoas também hoje confundem quem é Jesus. E nós, a igreja, temos a responsabilidade de falar para elas quem é Jesus. Não conforme o coração delas quer ouvir, mas conforme a Escritura diz quem é Jesus. E por quê? Porque Antipas prendeu um homem piedoso, justo e santo? Por que fazer isso com um pregador que só fazia o bem, que agradava a Deus? Dos versos 17 a 20 nós vamos ter a resposta. João foi preso porque ele começou a falar e chegou no ouvido do rei. O rei Antipas está em pecado. O rei Antipas se casou com a mulher do seu irmão. Ele está em adultério. E ele falava isso publicamente, porque o compromisso dele era com Deus, não com os homens. Ele era um homem corajoso. Ele confrontava. E tem uma coisa importante que você pode aprender com João aqui. Ele falava publicamente: o rei está errado. E ele, como um rei, ele está dando um mau exemplo para o povo. Ele falava isso longe do rei. Mas olha para a Bíblia, o verso 18. O verso 18, ele já está preso, amarrado.
Mas Antipas quer ouvir o profeta. Eu quero ouvir o profeta. Eu quero ouvir o profeta. E o que o profeta fala para ele? Ô rei, me solta, que eu vou mudar a versão. Ô rei, me solta, que eu vou dar um jeito aqui de falar diferente. Não! Olha o que ele diz para o rei: não te é lícito. Ele está falando na cara dele o que falou publicamente. Ele não mudou em nada. Nós temos que ser assim. Aquilo que a gente tem que falar, olhando para a pessoa, a gente tem que falar também publicamente. Nós não podemos ter duas versões. Essa questão de ter versão é porque alguém está mentindo. Ele continuou sendo o quê? Um homem de Deus verdadeiro. O que ele dizia antes, ele diz agora. E se não tivesse sido morto, ele continuaria dizendo: tu estás em pecado, ó rei. Não é bom o que tu estás fazendo. E aqui tem uma ilustração importante. A igreja não pode se esquivar de falar todo o conselho de Deus revelado na Escritura. E a Bíblia fala muito de política. E muitos políticos foram homens de Deus. Moisés, Esdras, Neemias, Daniel, Samuel, foram o quê? Foram políticos. Tiveram poder civil, além de ter a função espiritual. Então perceba aqui que o profeta está agindo em nome de Deus, sem vínculo com ninguém, sem partidarismo. Mas ele está sendo aqui levantado por Deus, que quando o rei está errado, ele fala: rei, tu estás em pecado. E é interessante olhar, porque Antipas mandou prender porque falou que ele estava em adultério, e depois ele escutou do próprio profeta: tu estás em adultério. E ele não arrependeu, ele não mudou. Percebe agora como outro rei, um rei segundo o coração de Deus, ouviu de um outro profeta que ele tinha pecado, que ele tinha adulterado, que ele tinha matado. Davi foi repreendido também por um profeta, mas como que agiu Davi? Ele se arrependeu. Antipas podia ter se arrependido, mas não. Ele preferiu ficar no pecado. Mas a ilustração é: se aqueles que pregam o evangelho estiverem aliançados na política, ligados ao Estado, aos partidos, como que eles vão agir em nome de Deus quando eles fizerem coisas erradas? Porque eles vão ter interesses, e eles vão ter conflito de interesses, e eles não podem estar em conflito de interesses, porque Deus só tem um interesse: que as coisas sejam feitas conforme a vontade dEle. Não existe conflito de interesse em Deus. Então fica aqui um exemplo de como que líderes têm que se portar em relação ao Estado. Como João Batista, mesmo que custou tudo para ele, mas ele denunciou o pecado, o erro, o desvio daquele rei. E alguns ainda dizem assim: João Batista perdeu a cabeça porque ele foi se meter com política. Mas lê a Escritura. Quem é que vinha para denunciar os pecados dos reis? Os profetas. Deus levantava profeta toda vez que os sacerdotes, que eram os pastores do Antigo Testamento, estavam falhando em ensinar a palavra de Deus, e quando os reis, que tinham obrigação de seguir a palavra de Deus, também desviavam o seu coração do Senhor. Gente, os profetas não eram levantados quando estava tudo bem com Israel, porque até nunca estava tudo bem com Israel. Mas os profetas eram levantados quando a corrupção estava dominando tudo. E ele levantava profeta. É só você prestar atenção nisso na Bíblia. O profeta vem para exortar o sacerdote, o rei. E o que nós podemos falar de Herodias? A Herodias, que nós podemos dizer, como dizem os comentaristas, é a Jezabel do Novo Testamento. Jezabel, mulher de Acabe. Jezabel,
Aquela que depois que Elias matou os profetas de Baal, ela falou: cadê ele? Eu vou acabar com a vida dele. E Elias foge. E ela teve um fim terrível, porque ela se levantou contra Deus. Ela se levantou contra o profeta de Deus. E aqui nós temos exatamente aquilo que Jezabel sentiu por Elias, Herodias sente por João: ódio, eu quero matar, mas não vai pegar bem politicamente para o meu atual marido se eu fizer alguma coisa contra ele, mas eu quero, porque eu odeio. E aqui eu me lembro de ódio que não é resolvido, que não é confrontado, pode se consumar em assassinato. Como não lembrar de Caim, que teve sentimento ruim do irmão, porque o irmão foi aceito e ele não, e como termina a história? E o próprio Deus confronta Caim, mas Caim não muda, ele permanece com aquela inveja, com aquela raiva, e ele mata o irmão. Vocês estão entendendo por que Jesus falou que odiar alguém é matar alguém, é pecado? Não odeie as pessoas. Se você tem alguma coisa contra alguém e aquilo está amargurando, está virando uma árvore tão grande, está sufocando você, está acabando com as suas entranhas, vai até Deus. Se você quer matar alguém, fala para Deus que você quer matar e deixa o Espírito Santo trabalhar com você. Ele vai convencer você e tirar essa ideia necande, que tem a ver com necrotério, com morte, porque Jesus veio para trazer vida. Eu não tenho que odiar as pessoas, mas a minha natureza malvada tem hora que quer odiar as pessoas, como Herodias odiava, e quando ela teve oportunidade, ela executou, porque ela é a mentora intelectual da morte de João Batista. Antipas deu a ordem, a filha foi dançar, sem saber o que ia acontecer, mas a mãe aproveita, então ela é a autora intelectual de tudo o que está acontecendo. Então, nós chegamos no episódio, na cena. Como que acontece? Como que Herodias vai conseguir convencer Herodes, que tinha medo do povo? Como que ele ia mexer com João? Ele não podia fazer isso, porque João tinha o respeito do povo. Mas aí nós olhamos para o verso 21. E o que nós olhamos para o verso 21, irmãos? O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui as festas do mundo, igreja. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. Olha para o Antigo Testamento. Quantas festas? Quantas festas? Quantas celebrações? Quantas vezes? Várias vezes, várias vezes, várias vezes. Porque Deus quer que nós sejamos um povo feliz, porque temos Ele, porque recebemos tudo dEle. Mas, quando eu olho para essa festa aqui do palácio, uma festa de alto nível, de alta estirpe, o que eu vejo nessa festa? A sensualidade de uma adolescente dançando para um monte de homem assistir. Cadê o pai dessa moça? Como é que a mãe, Herodias, deixa essa filha, que a tradição judaica diz que chamava Salomé, dançar num lugar desse, que os homens estão provavelmente todos bêbados, glutões, beberrões, cheios de moralidade, coloca uma adolescente para dançar, e aquilo fascina os olhos de Antipas. Mas o ponto aqui nós temos prazer nas festas do mundo?
É isso que nos alegra. Lugares cheios de sensualidade, onde as mulheres praticamente estão seminuas, e os homens muito fortes estão mostrando seus corpos sarados, onde as bebidas estão ali à solta, onde a droga é entregue de maneira liberada, onde as músicas, mesmo que às vezes não seja uma música que tivesse que falar com Deus, mas músicas que ofendem a Deus, os princípios de Deus, todas as coisas de Deus, e como nós podemos ter prazer nesse tipo de festa? Não temos que ter. E quando digo isso a vocês, eu não estou agindo como muitos de outras igrejas, ou até o próprio catolicismo, de que tem que separar o santo e o profano, porque isso é errado, porque tudo é de Deus. Todo lugar que eu estou servindo a Deus, eu estou na presença de Deus, como diz o termo latim, corandel. Lembra disso? Corandel, estou diante de Deus. Se nós tivéssemos a convicção do Espírito mais forte, quando a gente fosse pecar, corandel, quem sabe nós não seríamos vencidos pela tentação, e não cairíamos no pecado, mas o nosso coração não pode estar no verso 21 com essas coisas, essas festas do mundo. Essas não são as festas que Deus tem para nós, porque Deus nos tirou dessas festas. Mas em um momento, eu estou defendendo aquele estilo, volto a falar, isso aqui é santo, isso aqui é profano. Porque até os cultos podem ser mundanos, quando não são prestados conforme a santa palavra de Deus. Como diz Lutero, sem querer escandalizar ninguém, mas para vocês entenderem como que era pesada a língua do primeiro reformador, vai ter menos castigo no inferno para o segurança do prostíbulo do que para um pregador que não pregou o evangelho, porque ele desviou as pessoas de ouvir a palavra de Deus. E é isso exatamente que explica por que Jesus batia tanto de frente com os fariseus, porque eles eram legalistas, eles não estavam entrando no reino de Deus e não deixavam os outros entrarem. Mas o meu coração não pode estar mais nas coisas do mundo, porque são essas coisas do mundo que vão ser as circunstâncias, que vão ser o palco, os fatores, que depois vai acabar levando para o próprio assassinato do profeta de Deus. Cuidado. Mas e aí, como que a gente faz? Julgue todas as coisas. Julgue todas as coisas. Onde você deve ir, onde você não deve ir, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, porque lembre-se, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, mas o Espírito nos dá liberdade. Liberdade para, como diz Agostinho, que ele diz, Agostinho, agora eu sou crente, como que eu vivo? Onde que eu vou, onde eu não vou, o que eu faço, o que não faço? Olha como que ele lapida. Ele fala assim, ame a Deus, e faça todas as coisas. Olha, que sabedoria! Ame a Deus. É o amor de Deus que está levando nos lugares que você está indo. É o amor de Deus que está levando você a ouvir o que você ouve. É o amor de Deus que está conduzindo a sua vida. Se é, então continue, porque isso glorifica. Se não é, abandone. Porque no final importa é amar Deus. E o rei, como todo político, ele fala, olha, pede o que você quiser, Salomé, porque mesmo se for metade do reino, eu vou te dar. Como assim metade do reino? Ele está ali debaixo do domínio romano, ele não tem poder de fazer nada sobre a terra, a geografia, eles estão dominados, quem manda ali é César, mas eles são
uma espécie de fantoche político, para ser colocado ali. Nós podíamos ser trocados pelos interesses do Império Romano. Então a promessa dele é uma ilusão, uma utopia, é falsa. Como são as promessas de muitos políticos que querem se colocar como Messias. Chamamos até isso de messianismo político. Eles querem prometer que a vida vai melhorar. Só tem um que pode fazer a vida melhorar: Jesus Cristo. E Ele vai fazer isso quando Ele voltar, porque Ele vai colocar tudo no lugar. Ele vai julgar, Ele vai extirpar todo o mal da criação, e aí nós vamos viver com uma nova humanidade. Por isso que eu disse, quem ama a Deus é a igreja, o mundo não ama a Deus. Por isso que a igreja pode ser chamada da nova humanidade que o próprio Deus está construindo. Essa é a igreja. O que Herodias queria? Ela queria o que muita gente está querendo hoje em dia: derramar sangue inocente. Toda vez que sangue inocente é derramado, a ira de Deus vem. É só você ver. Uma das causas da queda de Jerusalém, no ano de 586, por Nabucodonosor da Babilônia, está escrito literalmente: Manassés, um dos reis que mais reinou em Judá, e a Bíblia diz literalmente: vou destruir Jerusalém, porque Manassés derramou sangue inocente, ele fez sacrifício a Moloque. Vocês sabem o que era sacrificado a Moloque. Ele fez isso como rei de Judá, e isso foi uma das causas da queda da cidade santa de Deus, onde estava o templo. E vocês acham que Deus mudou? Vocês acham que Deus vai ter por inocente as nações que aceitam derramamento de sangue inocente? Não. E no verso 26 diz que Antipas ficou o quê? Ele ficou profundamente triste, mas ele não mudou. Ele poderia ter falado: não, eu falei isso aqui, eu agi como um louco. Ele poderia ter perdido a reputação dele perante todos, mas não. Ele preferiu manter a reputação dele e fazer o quê? Eu não posso quebrar um juramento que eu fiz. Eu vou ter que mandar matar o profeta. Isso mostra o quê? Que ele não se arrependeu. Ele só ficou triste. Só isso não resolve. E então, nós chegamos à morte de João. Mas, pensem, quando você olha para o verso 4, volta comigo, verso 4 do capítulo 6, diz que o profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus foi rejeitado pela cidade, pelos parentes, pela família. Quando diz o verso 7, do mesmo capítulo, diz que ele deu autoridade para expulsar espíritos imundos. Os demônios é contra o reino de Deus. Tem batalha espiritual. Vai vendo a rejeição, vai vendo. Aí chega o verso 11. Se vocês não forem recebidos, bate as sandálias e continua. Ou seja, de novo rejeição. E agora, como se Marcos tivesse, Marcos está fazendo uma gradação, aumentando a intensidade para mostrar como que a rejeição vai aumentando. E quando você olha para o nosso país, vocês acham que é uma cena que a igreja vai ter mais confronto ou menos confronto com as coisas que estão vindo, com as leis que estão sendo aí projetadas? Se forem aprovadas, vai ter mais confronto para a igreja cristã ou vai ter menos? Vai ter mais. Então, de certa maneira, estamos vivendo um pouco isso aqui que João estava mostrando para os romanos. Por que para os romanos? Porque eles estavam na capital do império. E hora a outra saía uma perseguição contra os cristãos, tomava os bens dos cristãos. O Império Romano matou Pedro, Paulo.
Enquanto no verso 7, nós vemos Jesus enviando homens para gerar vida. Quando você olha o verso 27, você vê o rei diz, e enviando executor, ele envia um homem para gerar morte. Nós somos chamados para levar vida, porque o mundo está morto nos seus pecados. Olha a diferença. Jesus te chamou para você ser um emissário, um missionário, uma missionária, para levar vida, libertação no nome dele. Algumas aplicações. O que nós aprendemos? O que nós temos que fazer com essa parte do Evangelho de Marcos? Como é que eu faço? O que isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida? Vamos lá para a lei de Moisés. Não darás falso testemunho. Nós não devemos mentir. Nós devemos falar a verdade. Nós, como filhos de Deus, temos que ser testemunha de um Deus que é verdadeiro. João Batista falou a verdade, e isso custou a vida dele. Nós, crentes, não temos que nos sujeitar a fazer juramento. Por quê? Porque se somos crentes, nos levar a fazer juramento é colocar em dúvida a nossa fidelidade a Deus, porque se falamos a verdade, não é porque somos melhores que os outros, é porque nós temos temor de Deus, e se temos então que fazer um juramento, então cadê nossa fidelidade? A nossa palavra tem que ser verdadeira, mesmo que seja contra nós. O testemunho de João custou a vida dele, mas era verdade. E ele ficou com ela. As nossas palavras, como foi pregado aqui alguns meses, anos atrás, as nossas palavras, elas devem carregar a santidade da verdade de Deus. As nossas palavras. O hálito que sai com as nossas palavras deve carregar isso, a sacralidade da verdade. A verdade é sagrada. Deus é um Deus verdadeiro, e o diabo é o pai de todos os mentirosos, diz Paulo, à igreja de Éfeso. Por isso que nós ensinamos nossos filhos, não minta, fale a verdade, arca com as consequências, porque Deus tem misericórdia. E se Deus tem, os pais também têm. Mas fale a verdade, não minta. Porque quando qualquer um de nós mente, nós fazemos papel do filho do diabo. Mas esse não é nosso chamado. Esse não é nosso papel. A nossa cultura hoje oprime aquilo que é verdade. Eles estão querendo redefinir todas as coisas. Se nós olharmos qual foi o ponto polêmico da verdade proclamada por João, ele olhou e falou, isso é adultério. Para ele falar isso, ele teve que olhar o seguinte, o casamento é definido pela palavra. Moisés escreveu lá o que Deus pensa de casamento. Ele colocou nos 10 mandamentos também sobre o casamento. Deus já falou, Deus já definiu. Mas vivemos dias hoje, que a cultura, que a sociedade pós-moderna, quer na verdade redefinir o conceito, o que é o casamento. Isso nunca tinha sido feito na história da civilização ocidental. Isso é novo, mas está acontecendo na nossa geração. Qual vai ser a sua resposta? A verdade da palavra? Ou nós vamos nos acomodar para não sofrer perseguição, como os profetas sofreram, como Jesus sofria? Sobre o que eu falei da sensualidade, da bebedeira e a aprovação do mundo, porque lembre, Antipas, ele preferiu ter a aprovação de quem estava lá naquele banquete do que
ter a aprovação de Deus. Falou, não posso matar um profeta de Deus, eu não posso. Herodias, você ficou louca, eu não posso. Eu largo você, mas fico com Deus. Não, ele ficou com ela e fez o que a menina pediu. Mas agora eu pergunto para vocês, nós pais de moças, como estão cuidando da vida delas? As nossas filhas estão sendo sensuais? E eu estendo a nós maridos, as nossas esposas estão se vestindo de maneira sensual? É um assunto sensível, é um assunto delicado, mas para quem já tem um pouquinho de idade, que já conhecia o que era mundo nos anos 80 e olho para hoje, o que eu tenho a falar é que a roupa só está encolhendo, encurtando, cada vez mais. E isso tem gerado cada vez mais problema, exposição. Então, nós pais precisamos cuidar de como nossas filhas se vestem, porque é problema nosso, até mais do que a própria mãe. E nós também temos que cuidar como nossas mulheres estão se vestindo. Porque se uma moça ou uma mulher deturpa o coração de um homem, a pergunta é, cadê o pai? Cadê o marido? De quem deixou isso acontecer? Porque foi isso que aconteceu nessa história. Ela foi lá, foi tão sensual, que ela fascinou. E ela era enteada dele. Nós precisamos cuidar dessas coisas, para que não aconteça conosco, família de Deus, o que acontece no mundo, nas casas do mundo. A bebida perverte o juízo. Como é que vocês acham que estava a cabeça de Antipas? Para lá, como diz o termo, né? Para lá de Bagdá. Se vocês conhecem essa expressão. Quando fala porque a pessoa está para lá de bêbada, ela está para lá de Bagdá. Ela perdeu a noção. E quando a bebida domina a pessoa, o juízo dela fica comprometido, fica pervertido. A bebida, ela tem o poder de ir tirando todas as cercas que existem na alma das pessoas. Aí tira uma cerca, tira outra, e aí as pessoas começam a fazer coisas que geralmente eles não fariam, por causa da bebida. Não tem como negar que aqui a bebida está sendo um fator que está gerando tudo isso no coração desse rei, que decide errado, uma decisão malévola. E olhando ainda para essa festa, presta atenção. Quando Antipas olhou para isso, ele chegou na seguinte encruzilhada: ou eu livro o profeta, porque é homem de Deus, e eu sei, eu converso com ele falou na minha cara que eu estou em pecado, preso na minha frente, ou eu vou continuar tendo a aprovação dos militares, dos homens importantes, da minha esposa, que na verdade é a mulher do meu irmão. Ele escolheu a aprovação dos homens. Isso vai acontecer com você. Isso vai acontecer comigo. Se não for essa semana, vai ser na outra. Se não for amanhã, pode ser quinta. Isso vai acontecer com você e comigo. A vida é assim. Nós somos constantemente provados. Quem nós tememos? Deus ou os homens? Quem nós queremos agradar? E aqui eu explico: agradar a Deus é ser piedoso. Fala assim, eu queria ser piedoso. Piedoso é alguém que faz de tudo para agradar a Deus. Se você encontrar uma pessoa que faz de tudo para agradar a Deus, você falar, eu estou diante de alguém que é piedoso. Essa mulher é piedosa. Essa história tem que deixar-nos alertados que seguir Jesus tem um preço. Para quem estava quinta-feira, a salvação é de graça. Porque Ele pagou. Ele libertou você da escravidão. Ele comprou você, você é dele.
como eu disse, todos doulos e doulas de Deus, mas o sofrimento faz parte de seguir Jesus. A vida é assim. João Batista, quantos sofrimentos que a Bíblia não fala sobre isso, mas no final ele é preso por causa de Deus, e ele morre por causa de Deus. Então, o sofrimento, queridos, como diz o próprio Pedro, que nós escutamos a palavra de Deus, não fique assim assustado, como se estivesse acontecendo alguma coisa anormal, isso faz parte. Os sofrimentos são as provações de Deus, e a vida é assim. Se pregar um evangelho diferente, fique com a palavra, aquilo que Paulo falou, Mateus, João, Pedro. Essa é a palavra do céu, essa é autêntica. Por isso que Deus é o Deus de toda consolação, porque Ele sabe a hora de trazer o sofrimento, Ele sabe até onde você suporta o sofrimento, e Ele consola, e Ele manifesta a presença dEle, e Ele manifesta o poder dEle. Mas se você verdadeiramente quer seguir Jesus, você tem que saber que isso vai custar algo para você. Alguma coisa vai custar, sempre custa. Como eu disse antes, João morreu porque ele se meteu com quem não era chamado. Ele era profeta, ele era o homem chamado a falar: o rei está em pecado. Mas tem uma coisa aqui importante que eu tenho que olhar: qual era a missão da vida desse homem? Por que João Batista existiu? Para usar roupa estranha? Roupa de camelo? Para comer gafanhoto com mel? Ele foi criado por Deus para ser uma pessoa exótica? Não! João Batista foi criado por Deus com uma missão específica, e a igreja sabe qual é: preparar o caminho para o Senhor, e depois batizar o Filho de Deus, e depois acabou. Não existe ministério depois para João, acabou o ministério dele. Como assim João vai continuar o ministério quando o Cordeiro de Deus está ali? Ele aponta para Jesus. Então perceba, Herodias tem culpa, Antipas tem culpa, mas nós temos que entender que quando o nosso chamado termina, ou quando o nosso chamado é cumprido, a morte chega para nós também. E aconteceu isso na vida de João Batista. Ele cumpriu, ele foi fiel, e até na hora dele morrer, ele morre como um herói da fé, fazendo aquilo que um profeta tinha que fazer: falar a verdade, confrontar as autoridades. Essa era a missão dele, ele acabou. Ele não era chamado para ser apóstolo. Podia, né? Jesus podia, Deus podia ter esse plano, mas Deus não tinha o plano dele ser apóstolo. Podia, quem sabe ele poderia ser o líder, mas não era o plano de Deus. O plano de Deus era: prepara o caminho, fala arrependimento primeiro, e batiza meu filho. Ele cumpriu o chamado dele, o tempo dele chegou, e assim também vai ser comigo e com você. A morte de um crente nunca é um improviso de Deus, porque a agenda de Deus já está elaborada, irmãos. Olha o Salmo 139, os nossos dias estão contados, amém. Porque eu tenho que estar na mão dele, ele trouxe, ele leva. Por mais que haja o medo da morte, mas eu preciso confiar. A gente cantou que vamos enfrentar, porque vamos ver a glória de Jesus. Testemunho rápido: quando a minha filhinha de 5 anos chora, com saudade da avó, eu só tenho uma coisa para falar para ela. Ela fala: filha, Deus tinha um tempo, e a vovó viveu, e Deus levou para ele, e agora ele está feliz, porque está com Jesus, filha. Se alegre por isso, e um dia, filha, se você ficar firme em Jesus, você vê a vovó de novo. Mas é Deus que escolhe, filha, não cabe a nós.
Eu tenho que ensinar soberania. Eu tenho que ensinar que a agenda é de Deus, para ela entender o evangelho desde pequena. Mas não é fácil ver uma garotinha chorando. Mas Deus sabe o que faz. Deus é Senhor. Deus é majestade. E Deus é bom. Porque ao invés, às vezes, de reclamarmos dos anos que não tivemos, olhemos para trás e fiquemos de joelhos, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor deu. E não reclamar por aquilo que não veio. Por fim, a morte de João tem uma analogia com a morte de Jesus. João fez uma crítica ao rei. Jesus foi acusado de se colocar como rei, então ele era contra César. Então, de alguma maneira, era crime político. Os seus dois juízes, tanto Pilatos como Antipas, eles gostavam de conversar com seus presos. Eles queriam descobrir as coisas. Pilatos vira e fala para Jesus o que é verdade. Jesus não fala nada. E a Bíblia diz aqui que Antipas tinha prazer de conversar com João, ele queria ouvir ele. E uma outra coisa, tanto Pilatos como Antipas, eles escolheram quem? A multidão, os homens. Eles não ouviram a verdade, eles não ouviram a voz de Deus, porque os dois se preocuparam com a sua reputação e não com a verdade. Tanto João Batista como Jesus Cristo tem o mesmo veredito diante de Deus: inocente, inocente. Só que João ainda é um pecador, Jesus não. Jesus nunca pecou. A cabeça de João foi arrancada, mas ninguém pode tirar a coroa que Deus tem em suas mãos e que um dia vai colocar na cabeça daquele homem. Que Deus nos dê a bênção de ver isso. Esse homem que batizou Jesus Cristo, recebendo a recompensa do Pai Celestial. O inocente Jesus morreu para que pecadores fossem salvos. O mundo conspirou contra João e contra Jesus, mas esse mesmo mundo há de ser julgado. Mas aqueles que creem em Jesus, como creu João até o fim, já foram julgados na cruz e foram declarados justos pela fé. Portanto, crer em Jesus Cristo é ser salvo, é uma graça de Deus, mas segui-lo nessa vida vai custar muitas coisas. Mas eu digo a você, eu encorajo você nessa noite: pague com alegria aquilo que Deus te chamou, aquilo que foi o seu quinhão de sofrimento, aquilo que, como diz Paulo aos Colossenses, aquilo que restas das aflições de Cristo, tenha o prazer de completar, porque é para Jesus Cristo. Porque está escrito na Bíblia: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém.